Então, galera, que não pode faltar também nessas videoaulas é o conteúdo de ciclos biogeoquímicos. É interessante, é fácil, mas é bom a gente analisar cada um bem separadinho, viu? Carbono, nitrogênio, enxofre, beleza? O ciclo da água a gente também já trabalhou, temos ele aqui em videoaulas. Aí você pode trabalhar tudo isso junto, né? Observar tudo, fazer uma relaçãozinha, um quadro comparativo, fica bem mais fácil. Então, a galera tá valendo. Então, ciclo do nitrogênio, o próprio nome já diz, né? Ciclo é algo que praticamente não tem começo e nem fim, né? Então, esse ciclo biogeoquímico, ele é altamente importante, muitas vezes é cobrado, as provas de biologia, química, né, do Enem, e ele vai depender, né, de diversas transformações que vão acontecendo com o nitrogênio à medida que o ciclo vai acontecendo. E essas transformações vão fazendo ele circular, né, entre o meio mineral e os seres vivos. Nós, por exemplo, né? Aí você fala, professor, tem nitrogênio no meio mineral? Sim, jovem. O nitrogênio, muita gente chama também de azoto, né? Esse nome não é tão bonito, né? E nem tão usado. O mais comum é nitrogênio mesmo, né? Então, ele vai circular, principalmente entre as plantas. Nós obtemos nitrogênio especialmente na alimentação. E o solo, a gente vai ver que tem uma dependência também de processos que acontecem no solo para que esse ciclo do nitrogênio se desenvolva, ocorra perfeitamente. Aí você pergunta, o que é que se faz com o nitrogênio? É aquele elementozinho que está lá na tabela periódica, a gente tem que decorar o símbolo, que é o N, por aí vai. O nitrogênio é muito mais do que isso. Ele é importante, para a produção de moléculas como proteínas, que são a base de aminoácidos, na verdade, e eles têm como importante componente o nitrogênio. Beleza? Se você lembrar da nossa videoaula sobre o estudo da atmosfera, os gases que compõem a atmosfera, você vai perceber que uma grande parte da atmosfera é composta por gás nitrogênio. A gente vai chamar aqui de N2. Então, dois átomozinhos de nitrogênio formando esse gás, que é o gás mais abundante na atmosfera. Mas existem outros depósitos de nitrogênio, que são também os compostos, né, orgânicos, ou a matéria orgânica. Beleza? A matéria orgânica ela tem basicamente carbono, mas muitas delas também têm nitrogênio. Só que as plantas, a gente vai estar sempre relacionando as plantas com esse ciclo. Elas usam nitrogênio especificamente em três formas. Na forma de íon amônio, que é o NH4, não confunda com amônia, viu? Amônia é NH3. O íon NH4 é cargazinha positiva, né? O cátion. Também tem o íon nitrito, que você não pode confundir também, viu? Que é o NO2 menos. E o íon nitrato, que é o NO3 menos. Então você não confunda, viu? Mas mesmo assim, fica fácil de você compreender. Então, a gente já viu que as plantas assimilam, né, o nitrogênio nessas formas. E os animais? Como é que você imagina que acontece a assimilação, né, do nitrogênio pelos animais? Então, os animais, como são consumidores, eles vão obter o nitrogênio pelo consumo de plantas e vegetais, né, e até mesmo de outros animais. Beleza? Especialmente lá nas proteínas. Agora o ciclo, é bom a gente compreender esses processos.
São bem simples, né? São basicamente 4. Vamos ter o que? A fixação, que é o primeiro. Aí você pergunta, professor, cadê a fixação? Se você perceber, ó, nós temos o N2, o gás, nitrogênio, vai passar pela fixação. E a gente vai ter o que? A produção de amônia. Por isso o nome, a etapa depois aqui, ó, posterior, amonificação. Teremos a amôniazinha formada. Essa amônia sofrerá processos chamados nitrificação e darão origem a nitritos e nitratos. Um processo que a gente chama de nitrificação. Professor, mas tem aqui a desnitrificação. É quando o ciclo reinicia, né? O NO3- vai ser transformado novamente em gás nitrogênio. A gente vai citar aqui as bactérias que conseguem fazer esse processo. Então, se você percebeu, nós temos um ciclo acontecendo. Beleza? Por isso que é chamado ciclo do nitrogênio. Começando com a fixação, o que nós temos? A captura. Esse nitrogênio, ele é capturado, ou seja, ele é retirado da atmosfera no estado gasoso, que é o N2. Aí você fala, mas como, professor? As plantas não conseguem absorver pelas raízes esse nitrogênio gasoso. Então é necessário o quê? Parcerias para que isso aconteça. A gente vai ter o quê? Conversão. Esse N2, esse gás nitrogênio, vai ser convertido em formas que sejam úteis para processos químicos, especialmente na forma de amônia, que é o NH3, nitrato e nitrito. Ah, professor, então alguém tem que fazer a transformação desse gás, né, nitrogênio N2, nessas substâncias. Agora, a questão é de saber quem faz isso e como esses processos acontecem, né? Claro que a gente vai destacar os processos naturais dessa fixação e também processos artificiais. Fala, professor, o ser humano consegue fazer isso aqui artificialmente? Sim. Essa conversão pode acontecer de forma natural e também artificial. Então aqui a gente vai destacar a fixação biológica, que é bem interessante, viu? A gente vai estar aqui, ó, citando bactérias que conseguem fazer esse processo. Ou seja, elas conseguem capturar o N2, que é o gás, né, que está na atmosfera, e transformá-lo, ó, veja bem que essa palavra aqui que é importantíssima, viu? Transformá-lo em outros componentes. Destacam-se muito, ó, bactérias simbióticas com leguminosas, com raízes, né, de leguminosas, que são plantas. Então, com essa simbiose, a gente vai ter o que? O consumo, né, da amônia, chamou aqui de amoníaco, né, mas é melhor chamar amônia, pelas plantas, e que são produzidos, né, ou liberados por essas bactérias. É uma relação simbiótica que nós temos a planta ajudando a bactéria e a bactéria ajudando a planta. Podemos destacar também cianobactérias atuando nesse processo, beleza? Como aqui, ó, Anabena verrucosa, que também pode fixar esse N2 atmosférico. Também pode acontecer de forma atmosférica, né, do ar. Aqui a gente já vai ter o estímulo, a participação de relâmpagos. Fala, professor, relâmpagos? Exatamente, porque a energia das descargas elétricas
permitem a separação dos componentes, né, na molécula do nitrogênio, do N2. A gente vai ter nitrogênio livre, né? E esses átomos começam a se ligar com o oxigênio do ar. Então os nitrogênios que estavam lá, os dois, né, que estavam lá no gás nitrogênio, se separam por estímulo da descarga elétrica. Tem praticamente uma eletrólise. E a gente vai ter essa ligação do nitrogênio com o oxigênio. E o resultado vai ser o quê? O monóxido de nitrogênio. Você viu bem essas definições para a nossa aula sobre óxidos, para as funções inorgânicas. Esse monóxido de nitrogênio, ele pode ser facilmente dissolvido na água da chuva, e nós teremos o que? A tal da chuva ácida. Que viu aqui bem isso aqui na aula sobre poluição, né? E esse nitrogênio que está lá na chuva ácida pode ser depositado no solo. Então fizemos uma fixação mais de forma atmosférica, né? Sem a necessidade de bactérias fixadoras. Isso aqui contribui com cerca de 3 a 4% do nitrogênio que é fixado. Beleza? É bem interessante, né? Para a gente não achar que são apenas as bactérias que fazem esse processo. Temos também a industrial, já seria a artificial, né? Que a gente vai ter a produção de amônia a partir do azoto, né? Do N2, do gás nitrogênio, e também com o hidrogênio. E essa amônia é bastante aproveitada, né, para a produção de fertilizantes. E muitos fertilizantes são a base de nitrogênio. A gente pode destacar o NPK, né, N-zinho nitrogênio, que é muito utilizado na agricultura. Lembrando que esses fertilizantes podem ser carreados pela água, né, das chuvas, e serem depositados, né, transferidos para os rios. A gente vai ter no final, né, se for em excesso, aquele processo de eutrofização, que é a grande entrada de nutrientes, né, especialmente composto de nitrogênio, na água. A amonificação, nós temos o que? Com a mineralização, essa matéria orgânica, que a gente vai chamar aqui de morta, matéria orgânica dos seres que morreram, né? Até uma folhazinha que cai na planta, vai sendo transformada no íon amônio. Perceba que aqui nós temos o cátion, né? NH4+. É bom destacar a presença, né, a ação dos decompositores nesse processo de mineralização. Vamos destacar quem? Bactérias e fungos. Você viu bem a importância de fungos e bactérias, né, decompositores, na nossa videoaula sobre ecologia. Isso para cadeias alimentares, né, e aqui nesse processo de amonificação. Nitrificação. Aí nós já teremos a amônia, que foi produzida lá na amonificação, né, sendo oxidada, ela sofrendo oxidação e originando o que? Nitratos. Beleza? Mas primeiramente essa amônia é convertida em nitritos, NO2-, que serão convertidos em nitratos, NO3-. Perceba que a diferença básica é esse oxigêniozinho a mais, né, no nitrato. Então a gente vai destacar aqui exemplos de bactérias nitrificantes que participam desse processo. Aqui a gente percebe bem quando a gente está relembrando os conteúdos de quimiossíntese. Então nós teremos aqui, ó, a amônia, equaçãozinha aqui balanceada, né, sofrendo aqui a oxidação. Nós temos essa bactéria, ó,
nitrosomonas, que vão estar produzindo o que? NO2-, o nitratozinho aqui, não, nitrito, melhor dizendo, e liberando energia, que essa energia vai ser utilizada lá no processo de quimiossíntese. E a Nitrobacter vai aproveitar esse nitrito, NO2-, também vai oxidar, e nós teremos agora o nitrato, NO3-, e também a liberação de energia que ela vai utilizar na quimiossíntese. Beleza? Aí esses nitratos já podem ser assimilados pelas plantas. As raízes das plantas, né, já conseguem assimilar esse nitrato. De onde vieram esses nitratos? Vem aqui, ó, da amônia. Tranquilo? Bem facinho, né? A gente vai ter praticamente um reinício desse processo, que é a desnitrificação, que é quando o nitrogênio ele volta à atmosfera. Ele vai estar retornando à atmosfera novamente na forma de gás nitrogênio, né? N2. Quem garante esse retorno? Bactérias, especialmente Pseudomonas e Clostridium, em ambiente anaeróbico, ou seja, na ausência do oxigênio. Então, eles vão utilizar os nitratos em vias alternativas ao oxigênio como forma, né, de respiração. Porque como é em ambiente anaeróbico, não tem oxigênio. Então, em vez de utilizar oxigênio, eles vão utilizar nitratos como receptores, né, de elétrons, aceptores de elétrons. Então vai estar aqui liberando o N2, o gás nitrogênio. Então o N2 vai ser liberado. Então o N2 volta, né? E quando ele é liberado, ele volta para a atmosfera. Como a gente percebe aqui, ó, nós temos o N2 entrando, que na etapa A, né? Vai passando pela amonificação, produção de nitrito, nitrato, assimilação pelas plantas. Temos aqui decomposição, né, de animais e plantas. Também os excretas, também contém nitrogênio, né? E o retorno aqui, ó, na forma de amônia. Se você percebeu bem aqui, ó, nessa etapa, nós temos nitrato dando origem novamente a N2. Então, ó, nós temos o N2 entrando aqui no sistema e ele retornando aqui, ó, para a atmosfera, na desnitrificação. Claro que a gente não pode esquecer a influência humana. Como é que vem a influência humana? Lá no uso de fertilizantes, especialmente para compensar a perda de nutrientes, né, do sistema, que muitas vezes não é bem feito, o plantio. Temos que destacar também a poluição, especialmente lá com a chuva ácida, que nós temos um aumento, né, da taxa do nitrogênio, né, do azoto, e que ele vai ser aproveitado biologicamente. Então, alterações na concentração desse nutriente pode estar relacionado, como a gente falou, né, com o aumento desse nutriente lá na água e resultando no processo de eutrofização. Muitas vezes essa eutrofização dificulta até a assimilação de oxigênio por seres anaeróbicos, proliferação de algas na superfície também, né? Então pode quebrar o equilíbrio no meio aquático. Então a gente agradece a atenção. Esse ciclo é bem interessante, né? Não esquecer a participação dos decompositores. E, no mais, é você assistir quantas vezes puder e trocar informações com a gente aqui, ou pelos comentários, ou
no nosso Instagram, que é também canal Anderson Ciências. Então, até mais, pessoal, e não esqueça, vamos sempre estar com os conteúdos em dias, não deixar para depois.